Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem um material aqui que, olha, propõe o verdadeiro desafio. Um desafio e tanto, né? Total. A questão é, e se a gente estivesse lendo as parábolas de Jesus, sei lá, com o filtro errado há séculos? É uma provocação bem forte. Sim, porque a fonte que a gente tem aqui argumenta que a maioria de nós lê essas histórias com uma lente de salvo ou não salvo, sabe? Céu ou inferno. Exato. Só que essa abordagem, segundo o autor, acaba criando mais confusão do que clareza. Sim. A proposta dele é que existe uma espécie de chave mestra para destravar o sentido de tudo isso. E essa chave seria a distinção. A distinção radical entre o que é salvação e o que é o reino de Deus. Exatamente. Então, nossa missão hoje é basicamente testar essa chave. Pegar algumas parábolas famosas e ver se ela, abre mesmo a porta. E é uma proposta ousada. O autor chama isso de um divisor de águas. Um divisor de águas, gostei. É tipo uma recalibragem completa da lente com que a gente lê os evangelhos. E para a gente organizar a conversa, acho bom definir os termos como o estudo sugere, né? Boa, vamos lá. Salvação seria, assim, o evento inicial. A geração da vida espiritual. É a porta de entrada, é o nascer de novo. Ok, o começo de tudo. Isso. Já o reino não é a porta. O reino é o governo sobre a casa inteira depois que você entra. Ah, boa analogia. É sobre responsabilidade, maturidade, submissão no dia a dia. A ideia central, então, é que as parábolas não estariam respondendo à pergunta como eu sou salvo, Mas sim, como a vida que já foi salva deve ser governada. nossa, só essa premissa já muda o jogo todo. Muda tudo. Porque tira o foco daquele momento único da conversão e joga a luz toda no processo contínuo que vem depois. Exato. Então, Jesus não estaria falando para uma multidão de incrédulos, tentando convencê-los a entrar. Não, principalmente. Ele estaria falando para quem já estava com ele, para os discípulos, ensinando como viver essa nova realidade. É isso? Exatamente. Ele estaria formando governadores do seu reino, não apenas recrutando cidadãos. Uau! E o fascinante, como a análise aponta, é que parábolas que pareciam, confusas ou até meio contraditórias, começam a se encaixar de uma forma impressionante. Elas fazem mais sentido. Muito mais. Elas param de falar sobre um destino final e passam a falar sobre uma postura diária. Ok, vamos testar a chave. A primeira parábola que o material analisa é a do joio e do trigo. Uma bem clássica. Super clássica. Campo, sementes boas, sementes ruins e a ordem do dono para não arrancar o joio antes da hora. A leitura comum é crentes e descrentes no mundo, certo? Certo. Mas é aí que a análise propõe o primeiro ajuste de foco. O próprio Jesus diz que o campo é o mundo. Sim. E o ponto crucial é a natureza das plantas. O trigo não vira trigo por bom comportamento, nem o joio a joio por um deslize. A natureza deles é definida pela semente. Ah, entendi. Não existe conversão de joio para trigo na história. Se fosse sobre salvação, a parábola teria que incluir um jeito do joio virar trigo, mas não tem. Faz sentido. A identidade deles é fixa desde o começo. Então, se não é sobre quem é salvo e quem não é sobre o quê? É sobre governança. É sobre como o reino de Deus opera no mundo. Ok. O princípio aqui é que o governo de Deus não tem a nossa pressa, a nossa ansiedade de julgar e separar. Sim, a gente quer resolver logo, né? Exato! A mentalidade humana, muitas vezes religiosa, quer logo identificar o joio e arrancá-lo para ter um campo puro. Mas a ordem do dono é: deixem ambos crescerem juntos. Isso ensina uma maturidade impressionante. Ok, mas na prática como isso funciona? A tentação de arrancar o joio é enorme, seja na sociedade, nas redes sociais, até dentro de comunidades de fé. Como o texto aplica isso hoje? A aplicação é muito direta. O governo do reino nos chama para focar em ser trigo e dar fruto, em vez de gastar nossa energia tentando ser juízes do joio. É confiar que a separação pertence ao dono do campo no tempo dele. É um chamado para abandonar a arrogância de achar que a gente sabe exatamente quem é quem. É confiar no processo. Confiar nos processos de Deus, que são mais pacientes e sábios que os nossos. Nossa função,
não é limpar o campo, é frutificar onde a gente foi plantado. Isso é um alívio e um desafio ao mesmo tempo. Com certeza. Libera de um peso, mas exige uma confiança enorme. Ok? A chave parece que funcionou aqui. Vamos para a próxima. O estudo conecta duas imagens que vêm em sequência: o grão de mostarda e o fermento. Isso, elas se complementam. A primeira fala de crescimento externo e a segunda interno. Exato. No grão de mostarda, a gente tem a menor das sementes que se torna uma árvore grande. De novo, se a lente for a da salvação, a imagem não fecha. Por quê? O novo nascimento não é um processo gradual. Ninguém nasce um pouquinho, né? É um evento. Certo. É instantâneo. O que é gradual, segundo a análise, é a manifestação do governo de Deus na vida de alguém e no mundo. Começa pequeno, quase imperceptível, e vai ganhando espaço, influência, visibilidade. E essa era uma imagem muito forte para a audiência original, não era? Numa cultura agrária, eles sabiam que crescimento explosivo sem raiz é frágil. Perfeitamente colocado. Jesus usa essa sabedoria popular para ensinar um princípio do reino. Que seria? O governo de Deus se fortalece em nós quando a gente valoriza os processos lentos, as raízes que ninguém vê, em vez de buscar só a visibilidade da árvore grande. Isso vai totalmente na contramão da nossa cultura. Totalmente. É a cultura do resultado imediato, da startup que precisa escalar em 6 meses. O reino tem a lógica de um carvalho, não de um bambu. Gostei. E a parábola do fermento? Ela parece o par perfeito falando da transformação interna. Sim. Mas muita gente associa fermento a pecado, a algo negativo na Bíblia. Como o autor lida com isso? Ótima pergunta. O contexto aqui é a chave. Enquanto em outros lugares o fermento pode simbolizar a corrupção que se espalha, aqui o foco é na capacidade dele de permear e transformar silenciosamente toda a massa. Ah, tá. A massa já existe, a vida já está ali, o fermento é o princípio do reino atuando nessa massa, de dentro para fora. Ele não muda a substância da farinha, ele transforma o estado dela. Então é o governo de Deus mudando. Alterando mentalidades, valores, prioridades, até que toda a massa seja afetada. Nossa, isso vai contra a nossa cultura de validação instantânea, de postar resultados. A ideia de que as transformações mais importantes são silenciosas, invisíveis. É quase um alívio, né? É um alívio. Significa que o processo é real mesmo quando não tem nada para mostrar para os outros. Exatamente. A aplicação que o estudo propõe é que o reino desafia uma espiritualidade de aparências. Muitas vezes, a mudança mais profunda que Deus está operando em alguém não é um novo comportamento visível, mas uma nova maneira de pensar que ainda está fermentando por dentro. Tá, agora chegamos a duas que são muito parecidas. O tesouro escondido no campo e a pérola de grande valor. Sim, andam juntas. À primeira vista, parecem a mesma história. Um homem encontra algo valioso e vende tudo o que tem para conseguir aquilo. Por que o texto se dá o trabalho de separá-las? A diferença entre encontrar por acaso e procurar ativamente é realmente tão crucial assim? É crucial porque, segundo a análise, descreve 2 níveis diferentes de consciência espiritual. Certo. No caso do tesouro, o homem está vivendo a vida dele, trabalhando, e tropeça no reino. É uma descoberta, uma revelação inesperada. O reino o encontra. Ok. E a reação dele é a chave. Ele vende tudo com alegria. Não é um sacrifício pesado, um preço a ser pago. É uma troca inteligente. A alegria muda tudo. Muda. A alegria dele vem da percepção do valor do que ele encontrou. O que ele tinha antes virou lixo em comparação. E a aplicação disso seria? O nível da nossa entrega ao governo de Deus está diretamente ligado ao nível da revelação que a gente tem do valor dele. Isso explicaria por que pessoas igualmente salvas vivem níveis tão diferentes de entrega. Todas têm a vida, a salvação, mas nem todas tiveram essa revelação do valor inestimável do reino, do governo de Cristo em cada área. Ok, faz muito sentido. E a pérola? O que muda? Na pérola, o homem é um negociante, um especialista. Ele não acha por acaso. Ele está buscando ativamente. Ele já está na jornada. Exato. Isso indica uma consciência espiritual mais madura. Alguém que já está procurando sentido, verdade.
E quando ele encontra uma pérola que supera todas as outras, ele também vende tudo. Certo. Mas aqui, o ato não é só uma troca feliz. É uma substituição de prioridades. O reino se torna o centro que reorganiza todo o resto. Entendi. O texto conclui que a maturidade espiritual não é sobre acumular conhecimento, mas sobre alinhar o centro da sua vida. Tudo passa a girar em torno dessa nova realidade. A lógica está ficando bem clara. Mas agora vem umas parábolas que o estudo agrupa e que soam muito mais como julgamento final, como separação. Sim, parecem mais pesadas. A da rede, a dos 2 filhos, a dos lavradores maus e principalmente a das 10 virgens. Essa última é a que mais parece ser sobre entrar ou ficar de fora do céu. Com certeza. Como a lente do reino se aplica aí especificamente. O que é esse tal de azeite que não dá para compartilhar? Essa é a prova de fogo para a tese do autor. Pois é. E a análise da parábola das 10 virgens é fascinante. Todas as 10 são virgens. Todas estão esperando o noivo, todas pertencem ao mesmo grupo, o ponto de partida é o mesmo. Elas não representam salvos e não salvos, então? Não, elas representam pessoas que estão dentro do ambiente do reino. A diferença crucial está no azeite. O que o azeite representa? Boa pergunta. Algo pessoal, intransferível, que alimenta a luz. O estudo o interpreta como a manutenção contínua do relacionamento com Deus. A responsabilidade individual pela própria vida espiritual. Ah, então não é um item que você compra para garantir a entrada. Exato, não é um ingresso. É o combustível para a jornada. Entendi. As virgens prudentes entenderam que a espera poderia ser longa e exigiria preparo pessoal. As insensatas viviam o momento, talvez contando com a espiritualidade do grupo, com o azeite das outras. Nossa. A lição do reino aqui é devastadora. Não existe espiritualidade por osmose. O governo de Deus na sua vida exige responsabilidade pessoal e manutenção contínua. Você não pode viver da fé, da oração ou do relacionamento de outra pessoa. Caramba. No final, a sua lâmpada precisa do seu azeite. Uau. Isso transforma a parábola de um aviso sobre o inferno para uma lição sobre maturidade e responsabilidade pessoal. Exatamente. E a dos lavradores maus? Eu sempre vi como uma crítica direta aos líderes religiosos da época de Jesus. Mas sob essa ótica do reino, ela se torna muito mais pessoal, não? Torna-se desconfortavelmente pessoal. A história é sobre pessoas que trabalham na vinha de Deus. Eles não são estranhos, são os arrendatários. Certo, eles estão dentro. Eles estão produzindo frutos. O problema deles não é falta de trabalho, é rebelião contra a autoridade. Eles querem os benefícios da vinha, os frutos, mas não querem se submeter ao dono, querem autonomia. Querem o bônus sem o ônus. Exato. A análise aqui é cortante. É totalmente possível estar ativamente trabalhando para Deus sem estar genuinamente submetido a Deus. Que forte isso. É a crise de querer os dons, as bênçãos e os resultados do reino, mas rejeitar o rei. E rapidamente, as outras duas, a da rede e a dos 2 filhos, seguem essa mesma linha? Seguem perfeitamente. A rede pega todo tipo de peixe, bons e ruins. Estar dentro da rede, ou seja, dentro do ambiente da igreja ou do cristianismo, não garante aprovação. Proximidade não é natureza. Exato. A separação final é baseada na natureza, não na proximidade. É um alerta contra a falsa segurança religiosa. E os 2 filhos é sobre a dissonância entre o discurso e a prática. Ambos são filhos, a salvação não está em jogo, mas um fala a coisa certa e faz a errada, enquanto o outro fala a errada e faz a certa. A conclusão é que no reino, a obediência real vale mais que a concordância verbal. Ações não promessas. O governo se manifesta em ações, não em promessas. Juntando todas as peças, então, a imagem que fica é que a grande crise da fé moderna, segundo essa análise, não é a falta de salvação, Não. mas a ausência de governo. É como se muitas pessoas tivessem recebido a chave da casa, mas se recusassem a deixar o dono arrumar os móveis. É uma ótima analogia. O texto conclui de forma muito direta. Confundir salvação com reino reduz o cristianismo a uma experiência inicial, um ponto de partida que se torna o ponto final. E o que isso gera? Gera crentes que são espiritualmente vivos, mas funcionalmente órfãos, sem direção, imaturos,
Jesus não chamou pessoas apenas para crer de forma abstrata, mas para segui-lo. E seguir implica obediência. Implica, por definição, aceitar a direção de quem vai na frente, renunciar à própria autonomia. O discipulado não é só aprender coisas sobre Jesus, é aprender a obedecer a Jesus. É uma mudança de foco radical. Deixa de ser sobre o que eu ganho no futuro e passa a ser sobre a quem eu obedeço hoje. Precisamente, a conclusão do material é que a salvação nos tira da morte, mas é o reino que nos ensina a viver. Nossa! Onde Cristo apenas salva, há um começo, mas onde Ele reina, há plenitude. E a verdadeira maturidade espiritual acontece quando a vida que recebemos pela salvação passa todos os dias a se submeter a esse governo, em cada cômodo da nossa existência. Essa perspectiva é realmente transformadora. A ideia de que as parábolas são, na verdade, um manual sobre como viver uma vida governada e não só um conjunto de histórias para garantir um ingresso para o além. Exato. As torna incrivelmente práticas e relevantes para o agora. Sem dúvida. E essa distinção toda que a gente explorou hoje levanta uma questão final, uma provocação que a fonte nos deixa para refletir. Manda. Se a salvação é a porta de entrada para casa e o reino é o governo sobre cada cômodo dessa casa, a pergunta que fica é: em quantas áreas da vida esse governo foi de fato bem-vindo? Uau! A chave foi entregue para a casa inteira ou só para a sala de visitas onde a gente recebe bem as pessoas?